Boa tarde a todas, todos e todas. Vamos dar início aqui a mais uma mesa desse nosso encontro, mais uma e a última mesa aqui deste nosso encontro sobre soberania nacional e governança fundiária. É o segundo encontro, o primeiro nós realizamos lá em Goiânia, e esse segundo encontro, então, agradecendo enormemente a Universidade Federal do Pará, sobretudo nas pessoas, o professor Benatti, que tem gentilmente nos acompanhado, e o professor Trecani, que nos ajudaram aí nessa missão de desenvolver esse encontro aqui na região norte. Lembrando a todas e todos que esse encontro é o segundo dia, nós temos a previsão de fazer 5 encontros, todos eles serão disponibilizados, ou esperamos que sejam na internet, para todo mundo. Primeiro encontro, quem quiser assistir as mesas, elas estão disponibilizadas no YouTube, na página ali da Universidade Federal de Goiás. Então, essa mesa é a 6ª mesa, mudanças na lei de terras, frente ao paradigma da reforma agrária e dos direitos territoriais na Constituição Federal. Então, gostaria de chamar para esse evento, de cumprimentar aqui a nossa representante da ABRA, né, a doutora Maria Cecília Ladeira, que foi da Procuradoria Federal Especializada, junto ao INCRA, e que está aqui, membro da AGU aposentada, membro aí da ABRA, que está aqui compondo a mesa conosco. Queria trazer a nossa convidada especial, a doutora Brenda Brito, do Amazon. Tá. Muito obrigada, Brenda. É uma grande satisfação que você esteja conosco. E queríamos também convidar o nosso querido professor Afonso Chagas, que é coordenador da CPT em Rondônia, professor da Universidade Federal de Rondônia. Nós estabelecemos aqui a ordem das falas. Então, a primeira, vamos oferecer a palavra à Brenda, para fazer a sua exposição, e depois podemos seguir com Afonso e Cecília. Sem problema nenhum. Muito obrigada. Então, obrigada a todos. Brenda, você tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, todas, todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uns slides, não sei se já estão disponíveis. Deixa eu colocar só o meu timer aqui. Lembrada aqui. Tempo. CD. Bem, pelo Amazon a gente já vem há alguns anos, desde 2006, estudando esse tema fundiário, né? E a gente tem alguns estudos que a gente publicou um pouco nesse tema, né? Considerando mudanças de leis. Desde 2021, a gente tem feito várias análises, né? Olhando principalmente leis estaduais, mas também projetos de leis federais, e, enfim, entendendo muito dessa relação. Acho que aqui, até conversei com a organização, né, que a nossa pesquisa é muito mais olhando para a relação entre a questão fundiária e a questão ambiental. A gente faz muito esse recorte, né, olhando para, digamos assim, até que ponto as regras de regularização fundiária elas estão em harmonia com as regras, enfim, e objetivos, né, de políticas na área ambiental, especialmente para a redução do desmatamento. Então, esse é um pouco do recorte que eu vou trazer aqui. Eu espero que seja complementar com os outros membros da mesa, né? Ótimo. Bem, então, a gente tem, segundo a estimativa da última fase do PPCDAN, e aí esses números, dependendo da fonte, vão mudar, né, mas se a gente olhar o plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia, né, no último, que foi lançado agora em 2023, fala em 101 milhões de hectares na Amazônia, que seriam áreas não destinadas, né, tanto de governos federais quanto estaduais. O PPCDAN traz uma estimativa lá de 40% estaduais,
enfim, tenho minhas dúvidas, mas acho que esse dado nunca é muito, infelizmente a gente não tem total certeza, né, se é 40, se é um pouquinho a mais. Mas fato é que a gente tem todo esse montante aí, de áreas na Amazônia Legal, cuja destinação precisa ser definida. E isso porque a gente sabe, de acordo com outros levantamentos, né, que são justamente essas áreas que têm tido muito desmatamento nos últimos anos, muito na lógica de desmatar para se apropriar da área, né? Então, quando a gente olha a Constituição Federal, que é um pouco o tema aqui da mesa, né, a gente olha, tem vários artigos, né, que falam sobre como que essa destinação, né, ela tem que ser feita, né, e eles precisam ser interpretados de forma harmônica entre si. Então, a gente tem lá no 88 toda a questão relacionada à compatibilização dessa destinação de terras com política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. A gente tem no 225, que trata do meio ambiente, no parágrafo 5º especificamente, né, um parágrafo que eu acho que muitas vezes é bem esquecido, assim, a gente pouco fala sobre ele, mas eu acho que ele é super importante, que é o fato de que são indisponíveis terras devolutas ou arrecadadas pelos estados que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. E o negrito aqui nessa parte, né, é justamente porque eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de crise climática, da importância da Amazônia, do ponto de vista de regulação de chuvas, de clima, de estoque de carbono, né, tem vários estudos que já colocam, né, que qualquer desmatamento na Amazônia já interfere nessa dinâmica climática que a gente tem na região. Então, se me perguntarem quais são as áreas necessárias na Amazônia à proteção dos ecossistemas, do ecossistema amazônico, eu diria toda a área de floresta é necessária. Então, aqui a gente tem uma interpretação, obviamente, bem radical, porém, eu acho que é um ponto para a gente realmente se refletir do ponto de vista aqui do que seria necessário para proteger o ecossistema amazônico e até que ponto essas áreas estariam ou não disponíveis, né? A gente tem, obviamente, o 231, reconhecendo os direitos a territórios indígenas tradicionalmente ocupados, e também lá no artigo 68 da DCT, toda a questão relacionada a reconhecimento de territórios quilombolas, né? Então, a gente tem várias previsões na Constituição. E aí a gente tem, além da Constituição, a legislação federal, enfim, que trata de outros temas, a gente teria aqui vários tipos de destinação, mas que a gente tem, digamos aí, uma ordem de prioridade que precisa ser obedecida, né? Então, no topo ali, terras indígenas, territórios quilombolas, as comunidades tradicionais, a criação de unidades de conservação, áreas para concessões, agricultura familiar, e lá no final, eu sempre falo isso, lá no final, se não tiver nenhuma sobreposição com os outros que vieram antes, né, daqueles itens lá, e se os requisitos presentes na legislação incidente naquele território forem cumpridos, aí sim a gente teria uma previsão de titulação privada. Então, a titulação privada ela não é, digamos, a regra, né? Ela vai ser uma exceção, digamos assim, quando nenhum dos outros estiverem incidentes naquele território e, de fato, houver o cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Agora, o que a gente tem visto, né, o que a gente conhece, do ponto de vista da ocupação e dinâmica na Amazônia, é isso que a gente fala desse ciclo de grilagem e desmatamento, né? Então, a ocupação da terra pública, seguida de um desmatamento para sinalizar a ocupação, muitas vezes plantando pasto, para ter algum tipo ali de simulação de uso da área, um pedido de titulação, e quando aquele pedido não é atendido porque não está cumprindo os requisitos da lei, a gente acaba vendo uma pressão para a mudança da legislação para que essas áreas possam ser acomodadas e regularizadas eventualmente. Então, esse é um ciclo que vem se repetindo e que vem criando pressão, inclusive, para mudar a interpretação relacionada a dispositivos constitucionais, né, que eu mostrei antes, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, uma crescente pressão contra direitos coletivos e territoriais e conservação. Um exemplo disso é a tentativa de impor um marco temporal para reconhecimento de terras indígenas, que, apesar de já ter sido julgado inconstitucional pelo STF, na sequência, o Congresso Nacional aprovou uma lei que prevê a implementação desse marco temporal, que, enfim, claramente é inconstitucional, mas agora a gente tem outras ações, né, lidando com essa lei, tem uma Câmara de Conciliação, enfim, várias coisas que estão ainda
pendentes e que, querendo ou não, acabam afetando muito a dinâmica territorial, né, e pressão sobre esses territórios. A gente também tem uma pressão contra a criação de unidades de conservação, que não é de hoje, né, já tem vários estudos já há muitos anos que mostram uma quantidade enorme de projetos de lei querendo reduzir e desafetar essas áreas de conservação. Tem um caso super recente agora em Rondônia, né, na Resex de Jaci-Paraná, que já se tentou reduzir, a lei foi declarada inconstitucional, aí agora, acho que há um mês atrás, foi aprovada uma outra lei que não reduz, mas tenta regularizar quem está ocupando ilegalmente, médios, grandes proprietários, ocupantes, invasores de terra. Enfim, é um dos exemplos, né? E agora tem uma nova ação para tentar decretar a inconstitucionalidade dessa lei. E a gente tem aí, nesse ponto específico de UCs, né, nos últimos 2 anos, pelo mapeamento assim, inicial que a gente fez, tem menos de 500 mil hectares que foram criados, o que mostra que existe uma pressão que joga contra as UCs, né, porque 500 mil hectares não é nem 1% de toda a área que precisa ser destinada na Amazônia. Né, então, é muito pouco, eu diria assim, nos últimos anos, perto da expectativa que acho que a gente teria do ponto de vista de ter realmente um processo mais rápido aí de destinação de boa parte dessas florestas públicas. Né? A gente tem, ao mesmo tempo que se pressiona contra direitos territoriais coletivos, a gente tem uma pressão para privilegiar a privatização de terra pública. Né? Então, já desde 2020, aí tem esses projetos de lei, que a gente já fez várias análises pelo Amazon, outras instituições também, né, que são projetos que vieram de uma tentativa de mudar a lei da medida provisória 910, que não passou, felizmente, mas que aí tem esses frutos aí dela. Né? Eles abrem brechas para legalizar áreas ocupadas a qualquer tempo, na nossa interpretação, não trazem efetiva contribuição para combater a grilagem. Mais recentemente, tem um PL desse ano no Senado, que ele quer alterar a Lei Federal 11.952, que é a Lei de Regulação Fundiária, para permitir a titulação em florestas públicas. Hoje em dia, essa lei veda, a princípio, tá lá, não, explicitamente ela veda, tá? Apesar da interpretação dela ter sido distorcida, mas ela veda no artigo 4º, inciso 3º. E aí esse projeto está querendo, dentre outras coisas, fazer essa alteração para dizer que pode, né, que só não poderia titular se for em floresta já destinada, o que, sinceramente, é até ridículo ter um projeto de lei que fale isso, porque se a área está destinada, você não vai titular em cima. Né? Então, enfim, é mais uma tentativa de tentar distorcer a lei e fazer valer ocupações que estão acontecendo de forma ilegal nessas áreas. Né? Aí aqui eu vou trazer uma mudança a nível de decreto, que foi importante, mas acabou tendo uma flexibilização depois. Né? Em 2023, né, foi feita essa modificação no decreto 10.592, que é um decreto que regulamenta a Lei de Regulação Fundiária Federal. E acho que foi uma mudança importante, né, porque a gente tinha algumas análises indicando que havia uma distorção realmente na interpretação dessa parte de destinação em florestas públicas. Né? O decreto, como ele era em 2020, ele acabava abrindo uma margem para que áreas de florestas públicas, que eram classificadas como florestas públicas pelo governo, fossem destinadas para a regularização fundiária, o que era contrário ao que estava escrito no texto da Lei 11.952. Esse decreto, então, foi modificado em 2023 e ficou bastante explícito, então, quais são as formas de destinação de acordo com a legislação. O que se pode fazer com floresta pública? Pode criar uma unidade de conservação, pode reconhecer terra indígena, território quilombola, destinar para outros povos e comunidades tradicionais, fazer concessões, e aí outras formas de destinação compatíveis com gestão florestal sustentável. E até aí eu acho que estava tudo bem. Porém, no ano passado, houve uma modificação, uma nova modificação, e aí abriu mais um espaço. Né? E então, agora, além dessas categorias, volta a ser permitido, enfim, fazer a titulação sobreposta, desde que seja parcialmente sobreposta a essas florestas não destinadas. Então, se for 100% imóvel dentro da área de floresta, não pode. Se for 98% pode, não sei, é parcialmente. Né? Então, acho que tem que ver como que isso vai ser interpretado na prática. Né?
Mas fato é que eu entendo essa mudança aqui como de novo, aquele ciclo que a gente viu, né? Ocupa, desmata, tenta titular, não consegue, faz o lobby. Eu acho que houve uma tentativa de fechar a barreira aqui, fechar a fronteira, e foi feito todo um lobby para que isso fosse flexibilizado, né? Teve proposta de PDL no Congresso para assustar o efeito do decreto. Então, acho que aqui foi uma forma, talvez, pelo que eu entendi, de tentar negociar um meio termo, mas, de uma certa forma, não deixa de ser uma flexibilização para, de novo, permitir, né, que ocupações que não deveriam estar ali acabem tendo essa possibilidade de regularizar, tendo esse requisito de que toda a área de floresta nesses imóveis devem ser destinadas à reserva legal ou APP, acho que aqui numa tentativa de evitar que essas áreas sejam desmatadas. No entanto, acho que tem também vários questionamentos aqui de até que ponto isso, de fato, vai ser realmente implementado, né? Sei lá, se a soma dessas áreas for acima de 80% do imóvel, seria acima do que o Código Florestal pede? Será que o órgão ambiental vai fazer isso mesmo? Porque, até então, o que acontece é que o título sai dizendo que tem essa cláusula resolutiva, mas será que o órgão ambiental está vendo realmente isso para consolidar essa área de floresta como área protegida? Enfim, então, acho que tem várias questões aqui de como que esse dispositivo aqui, de fato, vai garantir que essas áreas não sejam desmatadas. Houve também outra alteração na Lei 11.952, ainda em 2023, né? E aí lidando com um tema que sempre surge em todo o debate. Acho que quando se faz um debate legislativo nesse tema, que é a questão dos títulos antigos, né? Títulos emitidos antes de 2009, que foi quando a Lei 11.952 foi publicada. A lei, desde o início, ela já previa como lidar com esses títulos, né? Então, tinha todo um processo que era feito para ver se os ocupantes ou seus herdeiros estavam cumprindo os requisitos daqueles títulos que foram emitidos no passado. Mas, de fato, era um procedimento mais lento ainda do que um pedido inicial de titulação, né? Então, sempre houve muita pressão para flexibilizar e permitir que aqueles títulos antigos pudessem ser legalizados. E aí, finalmente, agora em 2023, isso acabou acontecendo de novo, pressão, né, lobby. Então, o que prevê agora, né, que esses títulos eles podem, então, ser finalmente regularizados, né, as obrigações seriam liberadas mediante pagamento. E uma coisa nova que até então não tinha sido permitido é que se abriu a possibilidade de terceiros que estão com esses títulos, né? Porque antes só podia o ocupante e seus herdeiros. E aí, obviamente, que o lobby era, não, mas a gente quer também que quem comprou essas áreas ilegalmente possa ser regularizado, porque essa era a discussão, né? Quem comprou esses títulos ilegalmente, porque eles não podiam ser vendidos até então, né? Então, essa mudança acabou permitindo isso, né, que terceiros possam regularizar, e que também pode ser pessoas com outros imóveis. Então, a gente não está falando aqui de uma regularização fundiária para quem não tem imóvel, não. Pode também ser quem tem outro imóvel, desde que a soma seja 15 módulos entre os dois, enfim. E, do ponto de vista de salvaguardas, o que está sendo solicitado, basicamente, é uma inscrição no CAR, nem pede para que seja uma inscrição que não seja pendente, a princípio, né? Foi uma coisa bem simples, só inscrever no CAR. E há um impedimento se houver caso de exploração de mão de obra análoga à escravidão. Então, acho que, do ponto de vista de salvaguardas, foi muito pouco, perto do que poderia ter sido solicitado, né? Então, de novo, aqui é mais um exemplo de como a gente acaba vendo uma flexibilização daquele ciclo, né, de grilagem e desmatamento. Quando a gente olha as leis estaduais, eu acho que um ponto que é muito importante, eu sempre ressalto, é essa questão dos prazos de limite de ocupação de terra pública, né? Porque é curioso como, para terra indígena, existe um lobby para ter um marco temporal, mas, para a ocupação privada, todo mundo quer liberar, né? Ou não tem um marco temporal, ou, quando tem, toda hora estão mudando. Então, é muito curioso como são dois pesos, duas medidas, né? Então, quando a gente olha isso, essa pergunta de até quando uma área pode ser ocupada para poder ter direito a receber um título de terra, depende de onde você está. Se você estiver numa área estadual, no Acre ou no Amazonas, você pode ocupar até amanhã, se você quiser, porque não tem um prazo limite. O requisito que eles pedem é 5 anos de ocupação. Então, ficou 5 anos, a princípio, poderia estar enquadrado aí na característica.
Se for aqui no Pará, depende, né? Se for uma área que tem alguma atividade agrária, é até 2014. Mas, se ela não tiver atividade agrária, não tem prazo. Tá? Acho que eu sempre gosto de reforçar isso. Tem uma lacuna na lei do Pará. Tem um tipo de regulação fundiária que é colocado para quem não tem atividade agrária implementada, o que eu acho até pior, né? Que é uma área que nem se deu ao trabalho de fazer alguma atividade ali. Né? Então, apresentando um plano econômico, né, de uso daquela área, você tem 5 anos para implementar. Então, significa que eu posso ocupar e tentar implementar isso depois. Né? A lei federal, digamos que a princípio é 2008, mas tem uma regrinha lá que acaba esticando para 2011, em alguns casos. Né? Então, e essas datas acabam sendo mudadas, né, infelizmente. Então, em Roraima, por exemplo, era 2009, houve uma mudança da lei e puxou para 2017. A lei federal inicial era 2004, depois mudou, puxou para 2011. Então, acho que tem essa fragilidade, digamos assim, que acaba deixando meio solto e com essa passível, né, de sempre mudar essas datas. Um outro problema que eu acho bastante grave é o fato de que, na prática, né, quando não existe uma proibição de titular áreas com desmatamento ilegal em nenhuma das leis, mesmo na federal. O que tem na federal é, se a área tiver uma autuação, que aí já não são todas, né, ou tiver um CAR pendente, o único uso daquela área comprovado em vistoria for o desmatamento, aí a pessoa tem que assinar um TAC, mas ela consegue o título. Não tem impedimento. No Pará, tem uma situação em que o processo de titulação tem que ser suspenso. É quando a área era totalmente floresta até 2014 e depois ela foi desmatada. Aí o processo é suspenso, mas a lei não diz que não pode, ela diz que é suspenso e que cabe a uma Câmara que nunca foi instalada definir o destino daquela área. Né? Em Rondônia, a lei fala que, se tiver autuação ambiental, tem que suspender, mas ela não diz o que acontece. Né? Se perde a licitação, tem que fazer licitação, enfim, então tem uma lacuna. Então, na prática, não tem assim, um impedimento dizendo, olha, se você desmatou nos últimos 2 anos, você não pode. Se você desmatou após tal ano, você não pode. Acaba sempre tendo alguma possibilidade de, não, titula e depois você assina, vai que algum dia o órgão ambiental te pede um PRA, porque a gente sabe que o ritmo de avanço do CAR também não é lá essas coisas. Né? Então, pode ser que, eventualmente, a pessoa nunca nem assine nada. Né? E aí, a gente, para encerrar aqui, surge com, acho que, tentando encerrar aqui com um tom levemente mais positivo, a DPF 743, que é um processo bastante complexo, né, que começa com a ideia de, ali em 2020, no auge, né, de muito desmatamento, incêndios, Amazônia Pantanal, com uma perspectiva de decretar o estado de reconhecer o estado de inconstitucionalidade da gestão ambiental, que não foi reconhecido pelo STF. No entanto, o STF reconheceu sim vários pedidos que foram feitos na ação, que, se a gente for analisar, seria uma grande reorganização das ações de combate a incêndio e desmatamento na Amazônia. E dentro das decisões que estão sendo tomadas nessa DPF, a gente tem, por exemplo, uma decisão para a integração dos sistemas de monitoramento do desmatamento, de titularidade da propriedade fundiária e de autorização de supressão de vegetação, que acabou demandando que o governo apresentasse, o governo federal, um plano de integração de sistemas territoriais, né, que foi apresentado, já uma segunda versão, se for toda implementada, aí, digamos, nos próximos 24 a 36 meses, né, que seria, digamos, um grande ganho do ponto de vista de gestão ambiental e fundiária. Agora, o outro ponto que, particularmente, eu acho muito, muito importante nessa decisão, foi agora, nessa DPF, foi agora uma decisão de abril, que fala, que, digamos, reafirma, né, porque eu acho que, enfim, para mim sempre pôde, né, não sei se não faziam, mas sempre entendi que era possível desapropriar por interesse social áreas que não cumprem legislação ambiental, então acho que isso foi reafirmado nessa decisão do STF. Mas o mais importante para mim é essa segunda parte, é a determinação que União e Estados adotem instrumentos normativos e operacionais para impedir a regulação fundiária de áreas com ilícitos ambientais que sejam comprovados.
porque aí sim a gente teria uma obrigação de que não se pode titular áreas que estão com desmatamento ilegal. E aqui, pensando naquilo que eu acabei de falar, seria uma necessidade de reformular várias legislações, tanto a federal quanto de todos os estados, para que eles cumpram essa determinação. Então, eu diria que eu estou bastante curiosa para ver como que os estados vão reagir. Então, acho que o único que eu vi que tinha falado alguma coisa ainda no processo era Roraima, dizendo que estava fazendo uma consulta jurídica para ver como é que, enfim, o que tinha na legislação. Mas acho que aqui talvez tenha um ponto aqui de esperança de que a gente comece a ver uma maior coordenação, maior harmonia entre a legislação fundiária, quem sabe, a partir dessa ação, né, e objetivos aí de conservação ambiental e redução de desmatamento. Muito obrigada. É isso, Cecília? Acho que sabe, eu tenho que sair 4h20, então vocês que fiquem à vontade. Oi? Dá tempo, acho que dá tempo. Dá tempo para depois, né? Dá tempo, não. Então, Afonso, você tem a palavra, muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Honrado pelo convite, pela Abra, honra estar na mesa aqui com tanta gente ilustre, de quem eu tenho grande admiração. Obrigado, professora Cristina, pelo convite, por estar aqui, a Abra, enfim. Boa tarde também a todos os professores, participantes, acadêmicos. Acho que, no início dessa fala, até vou ser um pouco rápido, até porque eu acho que fui bastante contemplado na fala da Brenda, mas é importante a gente dialogar no sentido de que, ao falar de legislação, a gente está um pouco também falando além de um tema bastante pesado, mas essa reflexão de que existe um verdadeiro fetiche em torno da lei. E a questão, seja da soberania, da gestão, da governança, quando a gente fala em lei, pelo que a gente acabou de ver na apresentação da Brenda, muito se manobra nas lacunas da lei e, muitas vezes, políticas deixam de ser aplicadas à espera de que sejam acionados os poderes, principalmente do judiciário, para que elas aconteçam. É como se um governador, um prefeito, não atue em políticas públicas de saúde, mas pague um advogado para que o advogado possa demandar para que ele possa, então, cumprir aquela parte da política, em regra, sai mais em conta para ele. E uma segunda coisa que eu considero importante é que todo o processo legislativo exige que a gente olhe muito o contexto dessas leis. Se a gente pensar, por exemplo, que no Brasil a escravidão já foi legalizada, para quem gosta do direito penal, por exemplo, nosso Código Penal de 1830 foi feito para capturar escravos. Já o de 1890 foi feito para condenar ex-escravos. Isso eu estou falando porque a questão das leis fundiárias na Amazônia, elas todas estão envolvidas dentro de um determinado contexto. E é isso que eu proponho rapidamente questionar, né? A primeira coisa, e é essencial, não querendo repetir aqui o que desde terça-feira à noite, na abertura desse evento, a gente já vem discutindo, é que falar em reforma agrária no contexto da Amazônia significa necessariamente a gente falar em diversos processos que foram, e aí tomando emprestado vários autores que já falaram isso, em contra a reforma agrária. Porque, em grande parte, os projetos de colonização, principalmente no contexto do Estatuto da Terra, significaram um conjunto de regras, de atos normativos, de legislação, feitos em verdadeiro regime de exceção.
E, ao fazer em regime de exceção, obviamente, a prioridade não era a ideia de uma justiça distributiva agrária, que deveria performar todo o conteúdo, todo o conceito de reforma agrária, mas de priorizar projetos de colonização e, muitas vezes, se fazer antecipar, por exemplo, por projetos e destinação privada. Eu sou de Rondônia, atuo muito no sul do Amazonas e também no leste do Acre, e ouvindo a Brenda falar aqui de todas essas performances legislativas dos governos estaduais, a gente sente-se muito nisso. Uma outra grande discussão que a gente faz é justamente sobre qual natureza jurídica a destinação dessas terras públicas se processou. Por exemplo, se a gente considerar aqui no Pará, a irmã Dorothy foi assassinada por defender uma área que era uma CATP, que é um contrato de alienação de terras públicas, que tem muito aqui no estado do Pará, mas tem muito também no estado de Rondônia. E essas CATPs, inclusive dialogando com uma das alterações que a Brenda cita, que é a Lei 14.757, justamente cria uma espécie de voucher de autorização, de anistia, para uma verdadeira legitimação do descumprimento. Até hoje eu não entendo, não é a hora aqui do desabafo, mas Dr. Manuel Castilho, junto comigo e com algumas outras pessoas, fizemos um amplo debate, preparamos um ADI, mas não conseguimos encontrar um ente legitimado para assumir a ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, e pedimos, talvez, em um primeiro momento, que aplicasse pelo menos uma interpretação conforme, mas, infelizmente, significa um desmonte, praticamente, de todo esse procedimento. A outra coisa é perceber também, e aqui eu vendo um pouco o peixe, que é da minha área de pesquisa, que toda a Amazônia passa por experiências de novas regionalizações. Vocês aqui do Pará conhecem muito bem disso, Terra do Meio, sul do estado, todo o eixo da BR-163, da Transamazônica, e para nós lá na região sul do estado do Amazonas, norte do estado de Rondônia e o leste do estado do Acre, ali se efetiva e se intensifica um processo de expansão da fronteira do agronegócio, que trata-se de um verdadeiro processo de pilhagem, principalmente em relação às terras públicas, né? Então, essas regionalizações também, vou fazer um breve aceno, mas elas implicam em a gente fazer uma discussão e pôr à mesa novamente isso em pauta para a gente pensar como se dão os processos de enfrentamento. Rapidamente, eu separei, para tratar antes das mudanças, e grande parte já acentuado aqui pela Brenda, mas antes do texto tem um contexto, né, um pré-texto, a gente poderia dizer, que todo esse procedimento, principalmente desse contexto, da minha observação, e aí eu atuo também como advogado pela CPT nessas regiões, juntamente com um coletivo de assessoria jurídica da CPT Nacional, e a gente vem tendo grandes enfrentamentos, porque a gente necessariamente precisa fazer uma discussão que antecede ao entendimento daquilo que é o sentimento proposto de reforma agrária pela Constituinte. Eu separei 3 legislações que moldaram, basicamente, todo o processo de colonização, da qual a gente talvez foi um dos maiores experimentos, né? Aliás, vende-se muito, Brenda, a ideia de que a experiência de colonização que deu certo é a de Rondônia, mas, na verdade, nesse contexto de COP, nesse contexto de todas as discussões, isso tem muita coisa que precisa ser revelado, que não está sendo revelado. Mas a Lei 4.504, nosso Estatuto da Terra, que objetivamente, em grande parte, ela propõe a ideia de colonização e não de reforma agrária. A Lei 4.947, essa lei, especificamente, é a lei matriz das CATPs, dos contratos de transferência de terras públicas para particulares, e ela propõe lá 2 coisas importantes, além da federalização das terras públicas, como a gente já viu aqui, que essas terras poderão ser concedidas por venda ou por outra forma de alienação aos pretendentes, através do IBRA, na época, e que
compete à União, enfim, alienar esses bens. O que ocorre? Grande parte dessa legislação de 1966 antecedeu o projeto de integração nacional dos anos 70, a criação do INCRA e a implantação dos grandes projetos de colonização, em grande parte na Amazônia. Obviamente, se essa lei já permitia fazer todo esse procedimento de concessões de terras públicas, é para se criar todo um ambiente de acúmulo, um ambiente de concentração de propriedade, priorizando não a finalidade da reforma agrária lá do Estatuto da Terra, mas priorizando a segunda parte, da colonização, principalmente voltado para as empresas, como era o mesmo desejo do legislador do Estatuto da Terra. E o Decreto-Lei 1164, esse Decreto-Lei, basicamente, se a gente olhar esse mapa, o projeto de lei descreve que a margem, à direita e à esquerda das rodovias, 100 quilômetros, seriam arrecadados. O Ariovaldo Umbelino fala que foi talvez o maior procedimento de arrecadação de terras públicas, segundo as contas dele, são 109 milhões de hectares em toda a Amazônia ao longo das rodovias, que foram arrecadadas para a União. E, olha, nós estamos em um contexto em que ainda grande parte, se a gente pegar o edital 0375, as primeiras CATPs na Amazônia os contratos foram emitidos a partir de 75. A gente tem um decreto de 71 que cria todo um aparato e legitima todo um procedimento de destinação de terras públicas a particulares. Lá em Rondônia e no Acre a gente chama de áreas destinadas aos paulistas, porque grande parte das CATPs foram destinadas ao pessoal de São Paulo, que o que faziam? Adquiriam essas terras para que pudesse dar em garantia financiamento de bancos no centro-sul do Brasil. Então, grande parte das CATPs, primeiro, não foram exploradas, segundo, sequer foram conhecidas ou reconhecidas, e terceiro, quando puderam, logo imediatamente foram colocadas à venda. Aliás, esse é o grande problema da 14757, que dá todo esse poder e ampara todo o terceiro que vai adquirir essa área, abrindo e reabrindo prazo para que ele possa fazer a quitação. No entanto, ficou uma lacuna, que a lacuna é para a gente discutir se ele descumpriu ou não a implantação do projeto agropecuário. Como, em grande parte, não cumpriu, o nosso entendimento, de grande parte do coletivo jurídico da CPT, é de que aqui se leve essa discussão, né, para a Justiça, para fazer essa interpretação correta. Então, esse mapa só confirma, então, todo esse processo de ocupação. Aqui eu menciono e descrevo, basicamente, além da legislação, que é a oficial, né, mas eu penso que as medidas, elas começaram mesmo com a medida provisória 2183/56. Essa época ainda, as medidas provisórias, elas tinham força de lei. E o que especificamente essa medida provisória faz? Ela altera a lei de reforma agrária, a 8.629, no artigo 2º, criando já as condições de você criminalizar todo o processo de ocupação, de apoio às ocupações, mas também criando uma espécie de prêmio de imunidade às áreas ocupadas, impedindo que elas pudessem ser vistoriadas por um determinado tempo e impondo sanções para os ocupantes. Obviamente, ali se mirava em várias questões. A blindagem para o latifúndio improdutivo, mas também se mirava na criminalização dos movimentos sociais. Aí a Lei 11.952, como a Brenda já bem apresentou, com as alterações da 13465 de 2017, que essa legislação foi uma legislação colocada numa bandeja e oferecida pelo Temer para a bancada ruralista, que foi a moeda de troca do golpe de 2017, 2016, enfim, para realizar toda essa questão, flexibilizando as normas, criando regras de autodeclaração, enfim, abrindo definitivamente a porteira fundiária para que as regularizações, para que as destinações e para que todo o processo de destinação de terras fosse implementado. E aí, a terceira normativa, que eu considero essa que a gente já citou, a 14757, que em 2, 3 artigos, ela teve assim, a audácia de propor alterações, tanto concedendo anistia para grandes grileiros, que é o artigo 15A, 16A,
como também permitindo que essa farra de regularização se avançasse para dentro de um outro nicho de áreas da União, que são as áreas de assentamento. E aí você cria condições de reconcentrar a terra, você flexibiliza em grau zero qualquer possibilidade de você fazer ali reconcentrações, processos de revenda, e isso significou, se não a pá de cal, em grande parte o começo de você desmontar toda essa questão de uma reforma agrária efetiva como que se propunha. Eu quero, antes de finalizar, fazer 2 pequenos destaques aqui. Se a gente está falando de mudanças no conceito de reforma agrária e na legislação, é preciso a gente ter em conta também que, principalmente entre os anos 2023 a 2025, mas principalmente 2023 e 2024, se intensificou nesse país um processo ampliado, de norte a sul do Brasil, de projetos de lei de criminalização dos movimentos sociais, das ocupações. Um breve estudo que eu fiz, e depois uma parte desse estudo foi aproveitado pela revista Insurgência, a gente levantou entre 2023 e 2024 38 projetos de leis que tramitam no Congresso, algumas já aprovadas em âmbito estadual, que ao lado da lei das organizações criminosas e ao lado da lei do terrorismo, elas prevêem uma série de medidas para você impedir, interditar qualquer possibilidade de organização social, de demanda por política pública de reforma agrária, enfim. Eu dividi em 3 agendas principais. A agenda da criminalização, esses projetos criam diretamente impedimentos às políticas públicas e aos benefícios, proibindo acesso a benefícios sociais, Bolsa Família, participação de concursos, enfim. Recrudescimento de medidas contra o esbulho. Aliás, eles criam a figura do esbulho agrário e propõem que ela seja uma qualificadora enquanto pena. Agilização nos procedimentos de retomada, além do esforço próprio extremado, a fim de que esses processos de despejo eles sejam feitos de forma extrajudicial e contando com a força policial. Aliás, isso já vem sendo colocado em prática em vários estados da Amazônia. O estado de onde eu venho, o estado de Rondônia, por exemplo, já há 2 anos não se sabe, a polícia não sabe mais e não precisa mais de uma ordem judicial para cumprir um despejo. Basta um telefonema, uma mensagem do fazendeiro dizendo, olha, aconteceu isso lá, a polícia vai, e a gente tem agora, no mês passado, 2 casos recentes dessa situação. Cadastramento de ocupantes dessas áreas públicas, endurecimento dos tipos penais, qualificação novamente das ocupações como ato de terrorismo, restrições aos direitos dos povos territoriais, principalmente dos povos tradicionais indígenas e quilombolas, ou seja, as áreas indígenas que forem ocupadas antes de ser demarcadas, alguns desses projetos de lei propõem que essa área não seja mais, seja cancelado os estudos, seja cancelada a demarcação, e se for área quilombola, cancelado o RTID e os procedimentos de titulação. Uma segunda agenda desses PLs é o uso da força e da força policial, como eu disse. O terceiro, beneficiamento a proprietários. Por exemplo, tem projeto de lei que você cria isenção tributária para proprietário de área que foi invadida ou ocupada, né? Então, favorecimento em procedimentos reintegratórios, isenção de TR, como eu disse, vedação de desapropriação de caráter definitivo, ou seja, enfim, se uma área for ocupada e a razão da ocupação for a questão alegada da improdutividade, a ocupação ela vai criar um interdito ad eterno para que essa área nunca mais venha a ser estudada, vistoriada e, enfim, desapropriada. Trago aqui, ao final, para ilustrar essa situação, os conflitos por terra agora publicados pela CPT em 2025, mais referentes a 2024, porque todos esses projetos de lei têm a ver com o movimento Invasão Zero. Aí está mais ou menos na publicação do caderno da CPT como estão distribuídos pelo país, né? Norte 14%, 11% no Nordeste, 22% no Sudeste, 8% no Sul, e no Centro-Oeste, que é a matriz do movimento, muito embora o movimento Invasão Zero tenha surgido na Bahia,
mas a referência, o epicentro dessa questão está na região centro-oeste, e na região centro-oeste, principalmente os 2 Mato Grossos, né? Ali é a sede, basicamente, de toda essa questão do movimento. Aqui eu relaciono todos os 38 projetos levantados, né? São projetos que dialogam muito uns com os outros, ou seja, uma produção legislativa extremamente fértil para criminalizar movimento social, para criminalizar movimento de direitos territoriais indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, extrativistas, para você, enfim, criar uma grande... Aliás, a título de exemplo, né, do estado onde eu venho, quando você obtém, um fazendeiro, um grileiro, obtém uma decisão judicial, por exemplo, um interdito proibitório, a primeira providência que ele faz é levar, ele procura alguém que faça uma placa para ele e coloque área interditada conforme a ação número tal. Só o fato dele fazer isso agrega valor à área, então ele já pode vender essa área porque ela está valorizada, porque já tem uma blindagem judicial que dá esse amparo à atividade ilícita que ele fez. Eu distribuí por partidos esses projetos de lei, eu acho que aqui a gente pode ver, não tem nenhuma novidade, 25 projetos de lei são do PL, e aí começa a parte que tem muita gente da base do próprio governo, né? 5 do PP, União Brasil 3, MDB 3, Republicanos 1, Solidariedade 1, em homenagem aos mineiros. E aqui vou terminando rapidamente, porque já fui avisado. Mas eu queria só trazer esses 2 mapas, né, que eles mostram, numa amostragem que fez a publicação do caderno da CPT, os assassinatos de 2015, nessa série histórica de 2015 a 2024, onde que se concentram esses assassinatos, essa violência contra a pessoa. E aqui, à direita, eu trouxe os presos. Por quê? Porque quando a gente vê a violência contra a ocupação e posse, a violência contra a pessoa, a violência privada concorre de igual para igual com a violência institucional. Ou seja, nunca se prendeu tanta gente que luta por terra, nunca se despejou tanta gente, o despejo ele é sempre judicial, e nunca o Estado esteve tão atuante na defesa e na blindagem dessa situação. E aqui projeto esse mapa apenas para dizer que, nessa publicação do ISA, que a gente, quando fala dessas regionalizações, a gente precisa pontuar que grande parte desses conflitos acontece nessas regionalizações. O Mato Piba, e hoje essa região da Macro, que são uma área de 32 municípios, norte de Rondônia, sul do Amazonas e leste do estado do Acre, são as regiões onde essa violência mais se verticaliza. A publicação do caderno da CPT trouxe um dado, falou assim, diminuiu a violência pouco nesse último ano de 2024 em relação a 2023. No entanto, nessas regionalizações, tanto do Mato Piba quanto da Macro, esse número aumentou muito. Aqui a institucionalidade, né, porque foi um projeto desenvolvido pela Sudam, enfim, e aí o último mapa, só para a gente localizar como que esses procedimentos se dão e onde grande parte dessas legislações, como muito bem apontou a Brenda, citando o caso de Rondônia, da semana passada e da DI dessa semana, né, promovida pelo Partido Verde, a gente já pode ver onde há verdadeiros pactos federativos para que essas legislações se flexibilizem o máximo possível e esse processo de grilagem, de apropriação e de expulsão dos territórios, dos sujeitos coletivos desses territórios se consume, né? E aqui termino dizendo o seguinte, em uma reunião na semana passada eu ouvi o seguinte testemunho, em grande parte da Amazônia, e aqui falo principalmente da Amazônia Ocidental, não se luta mais por acesso à terra, mas pela proteção de um território. E essa proteção do território que vem sendo violentamente, cada vez mais negada e suprimida. Obrigado. Agradecendo ao Afonso, passo a palavra, então, para Maria Cecília, fazer a nossa última fala aqui, da mesa, do dia, do encontro. Obrigada, Maria Cecília.
Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo pessoal da Universidade Federal do Pará, bem como a Abra por ter me gentilmente convidado para contar um pouquinho da minha história de alguns anos, né, Soninha? Uns 45 anos que a gente está brincando com o direito agrário. Eu fui procuradora federal, trabalhei no INCRA e depois trabalhei na AGU e voltei para o INCRA durante 30 anos. Tá, okay? E fui professora de Direito Civil, Agrário, Ambiental da Universidade Mackenzie. Nesses 30 anos, eu ainda fui professora concursada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e andei dando aula por aí em outras escolas, inclusive na minha querida Roraima, na Boa Vista. Eu consegui derrubar... desculpe. Ai, meu Deus do céu, obrigada. Desculpe. E, com isso, eu vou trazer, pelo tema que me foi desta mesa, que é... Eles estão caçando o microfone? Eles estão me procurando aí o... Achou? Eles vão aparecer alguns slides aí para vocês. Com esse tema de mudança da lei de terras em face do paradigma da reforma agrária na Constituição, eu vou tratar, do seu ponto de vista... Isso chama-se diversos. Você procura em documentos, congresso, daí você vai achar Belém, de Belém você vai achar Belém, coisa final. Vai aparecer, não se preocupe. Não se preocupe. Fiz tão bonitinho, com desenho e tal. Hein? Até... Você sempre tem de achar em algum lugar. Então... eu vou tratar um pouquinho desse tema, mais ou menos sob o ponto de vista doutrinário, do que seja a reforma agrária, com base no que hoje temos na Constituição. Reforma agrária, na verdade, é uma atitude política. Ela exige ou uma medida radical, e hoje nós temos isto dentro do confisco, no artigo 234 da Constituição, ou é uma medida democrática, adotada pela nossa Constituição e, antes dela, pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504. É importante a gente conceituar o que seja reforma agrária, mesmo porque, isso, graças a Deus, não achei aqui neste Congresso, mas mesmo porque muita gente confunde reforma agrária com regularização fundiária, e são conceitos completamente diferentes. A regularização fundiária compreende a reforma agrária stricto sensu. A regularização fundiária lato sensu compreende a reforma agrária stricto sensu. O professor lá de São Paulo, o professor Paulo Guilherme de Almeida, catedrático lá da USP, ele dizia que é um instrumento jurídico que, tendo em vista o cumprimento da função social da propriedade rural, se destina a corrigir, pela via expropriatória, a distorção fundiária que se configura, quer a apropriação e manutenção dos latifúndios, quer na ociosidade da terra. De fato, a reforma agrária é aquela em que eu sei quem é dono. Oba! Agora, para vocês. Olha. Eu vou ler aqui. Eu não enxergo. Enxergo aqui. Então, a regularização, a reforma agrária, na verdade, eu sei quem é dono, mas ele descumpre a função social. A regularização fundiária... Tá, mas daí tá ok? Tá. Tá bom. Então, voltando, a reforma agrária, eu sei quem é dono, mas ele descumpre a função social. A regularização fundiária lato sensu, eu não sei quem é dono. Então, eu vou encontrar processos legítimos para criar a propriedade para alguém, que é a colonização, que é a uso capião, que é a regularização de posse, etc., etc., todos esses projetos que existem e que são os mais aplicados no norte do país, pelo que visto. O professor Sans Harque, da Espanha, que faleceu há 2 anos atrás, com 100 e poucos anos, ele dizia, e tanto o professor Vivanco, da Argentina também, eles diziam o seguinte: a reforma agrária é
um conceito em que exige a vinculação da transformação da estrutura fundiária. Mas não é isso. Não é desapropriar. Desapropriei e fiz a reforma agrária. Não fez, não, querido. A reforma agrária implica num complemento de apoio tendente a melhorar a assistência técnica, produção da atividade agrária, enfim, a melhoria da atividade agrária, criar uma infraestrutura necessária para incrementar essa produção agrícola. E tudo isto reunido nos leva, então, à ideia de cumprimento da função social. Esse é o Sansarc. Se acabar e tiver tempo, eu vou contar uma fofoca da vida dele, e eu vou para o céu cada vez que eu conto isso. Essa foi a última vez que ele veio no Brasil, ele faleceu uns anos depois, com mais de 100 anos. Então, essa visão tripartite do Sansarc, que é distribuir, dividir... meu Deus, é aqui. Que é dividir, distribuir e adjudicar a terra a quem nela trabalha. Depois, criar esse complemento de apoio que dá essa infraestrutura, permitindo não só assistência técnica, comercialização, distribuição dos produtos, etc. E isto faz com que você cumpra a função social do Brasil. Esta é a característica da reforma agrária estrito sensu no Brasil. Ela está prevista no artigo 184 da Constituição, que, na verdade, recepcionou o próprio Estatuto da Terra. E é uma coisa interessante, porque você mudou completamente a concepção que você tinha de propriedade privada, que já na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, ele dizia que a propriedade é um direito absoluto, mas, se exigirem condições necessárias, ela poderá ser desapropriada mediante, então, prévia e justa indenização. A Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, e a de Querétaro, no México, em 1917, mas a de Weimar é importantíssima, porque você sai do conceito do Código Napoleônico, que é a base do direito privado do mundo inteiro, do mundo ocidental, em que a propriedade é um direito absoluto, você vem na Constituição de Weimar e está escrito assim, como todo bom alemão, três palavrinhas. A propriedade obriga, ponto final. Você imagine, em 1919, uma legislação, uma Constituição, vem dizer a propriedade obriga. Um pouco mais rigorosa ou menos rigorosa, esse tema foi sendo adotado paulatinamente em todas as legislações. Legislação 1933 na Polônia, em Portugal, aos poucos foram contrabalançando a ideia de uma propriedade que é um direito absoluto. Há pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, comentei que vinha para esse congresso com um grupo de colegas, e um colega do Rio Grande do Sul disse assim, mas a reforma agrária acabou. Eu falei, tá, ponto. Né? Ele não tem noção do que seja a reforma agrária. A reforma agrária acabou para ele, que ótimo, ele está feliz, certo? Mas isso não acaba, isso não tem fim. Na Espanha mesmo, ainda hoje, você encontra áreas que vão sendo desmembradas. Então, vão criando minifúndios, e daí chega uma hora que cai fora do ponto de equilíbrio econômico. E aí o que você faz? Você delimita um perímetro e faz o que o Estatuto da Terra chama de remembramento. Delimita o perímetro e começa a aumentar essas propriedades. Não sei como é que eles fazem isso, deve sair tiro nessa história. Mas eles reúnem esses proprietários, eles vão redimensionando a dimensão do imóvel, que aqui no nosso Estatuto da Terra também é previsto como remembramento, e daí, bom, mas sobrou gente, faltou espaço, então vamos procurar um imóvel que seja maior para promover um desmembramento desse imóvel maior para que todos sejam assentados. E aquilo que também o Estatuto prevê, você deve ser assentado preferencialmente na sua região. Não tem como eu sair do Rio Grande do Sul, você assentado no interior do Acre. Gente, não pode. Não pode, porque você cria um problema social, emocional para essas pessoas muito grande, muito grande. Eu me lembro, há muitos anos atrás, em que os aviões da FAB traziam colonos para a Transamazônica. Os homens iam desmatar, plantar, etc. As mulheres ficavam na casa delas.
Você imaginou uma pessoa que saia do Pampa Gaúcha e entre na selva amazônica. Sabe o que acontecia? Elas se matavam com um tiro de espingarda na boca. Isso aos montes. Isso, colegas que deram esse testemunho. Por quê? Porque você desequilibra completamente o emocional da pessoa. Então, o próprio Estatuto, como as outras legislações, eles falam exatamente isso, que é necessário que a pessoa seja assentada ou reassentada dentro da sua região, o mais possível. E aí também o princípio da função social, que vem também de alguns dos treinadores, como Conte, que diz que, no positivismo, a propriedade é aquela destinada, função social destinada a formar e administrar os capitais que cada geração deve preparar para a seguinte. E Leon Deguy, que diz que a propriedade não é mais um direito subjetivo do proprietário, e sim o cumprimento da função social do detentor da riqueza. Essa obra dele, vocês podem achar também com o nome de Conferências de Buenos Aires, porque isso foi falado num evento em Buenos Aires. Então, a propriedade, a função social descumprida, gera um caráter punitivo. Então, ela tem o caráter punitivo, ela vai permitir ao Estado desapropriar, e como nós vivemos num sistema democrático, permite a ele fazer toda a defesa possível, tanto na esfera administrativa, que o antigo decreto 554 não permitia, só depois da Constituição que se permitiu nessa fase administrativa, o 554 não permitia nenhuma defesa deles, e, a partir daí, então, você vai realizar essa desapropriação pensando no interesse de assentar as pessoas e no interesse de indenizar o proprietário. Ora, mas se ele não cumprir a função social e o caráter é punitivo, eu vou fazer graça para ele, por quê? Por que eu vou indenizar? Então, aí você tira, eu não indenizo como nas outras formas de desapropriação. Eu indenizo mediante pagamentos de dinheiro para as benfeitorias e accessões e títulos da dívida pública para a terra nua. Então, esses títulos, que não são negociáveis em bolsa, que são uma tragédia, que o Itamar Franco um dia disse, para quem quisesse ouvir, que eram títulos podres, que gerou um caos, mas é com esse título que muitos empresários, grandes empresas, compram esses títulos, porque eles vencem em até 20 anos, 5, 10, houve uma modificação recente, era 5, 10, 20 e 20 anos, 5, 10, 15, 20 anos, agora, se não me engano, desculpe, eu não me lembro agora, é 5, 15 e 20 anos, em até 20 anos. Então, a cada 2 anos, você leva lá, vai na Receita Federal e recebe aquele valor. Ah, mas eu não quero. Então, você, aspas, cede esses direitos creditórios, claro que há um deságio, e aí você compra, você cria a Gol, Companhia Aérea de Aviação, você compra um monte de coisa que foi tudo comprado por grandes empresas que compram esses títulos, que arrecadam esses títulos, até empresas internacionais, para fazerem dele, depois, os seus caixas. Bom, a competência para desapropriar para fins de reforma agrária é exclusiva da União, nos termos do artigo 184 da Constituição. E aí o ministro Moreira Alves, ele dá uma manifestação sobre isso, onde ele diz que deve centrar na sede do chefe da nação essa forma complexa de desapropriar e de fazer cumprir a função social, depois, através dos órgãos próprios, hoje o INCRA. As outras formas de desapropriação, por utilidade e necessidade pública e por interesse social, podem ser feitas por todo e qualquer órgão, inclusive a própria União. O professor Zé Afonso da Silva, constitucionalista e professor de Direito Ambiental também, ele diz que pode promover a reforma agrária e que não é típico, não é próprio da União. Pode ser feita por qualquer órgão público, pelo Estado, membro da Federação, o município, além da União, desde que se pague em dinheiro.
Então, o que ele diz é, eu posso promover a distribuição de terra, eu posso fazer cumprir a função social, mas tenho de pagar em dinheiro. Seria desapropriação, lato sensu, a desapropriação por interesse social, prevista na Lei 4.132. Essa posição dele, que ele continua afirmando, não é aceita pela maioria dos juristas e muito menos pelos tribunais. Quais são, já meio para ir acabando, quais são os desafios que nós temos para a regularização fundiária hoje, lato sensu? Em primeiro lugar, a formação territorial do Brasil, aqui comentada por vários colegas que me antecederam, que é o caos, né? A nossa formação territorial é uma coisa... Só brasileiro consegue entender o que seja. Os portugueses chegaram pela costa do Atlântico e depois os espanhóis que vieram entrando pelo Caribe, por aí, vieram bater no norte do nosso país, formando esse país que temos hoje. As ações inibitórias de desapropriação. Como eu tenho direito de defesa previsto na Constituição, inventam todo tipo de meandros, de situações jurídicas, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, para inibir o processo de desapropriação. Depois, o desconhecimento da matéria agrária. Estou dizendo para vocês que, agora há pouco, um colega meu, que é professor de Direito Agrário do sul do país, disse que acabou a reforma agrária. Eu falei, sei, ponto. Não é só professores de direito, não só... São todos os atores. São juízes, é tribunal, são todas as pessoas envolvidas que eles desconhecem a matéria agrária, não a questão da reforma agrária, a matéria agrária como um todo. As varas especializadas, nós já tivemos em São Paulo a 22ª Vara Federal que cuidava de matéria agrária, ele cuidava de desapropriação. Quando saiu um juiz e entrou outro, eu disse, é toda matéria agrária, então toda a cobrança de ITR vai para ele. Ele ficou com 30 mil processos de desapropriação, além da matéria comum ao tribunal. Então, isso também é preciso voltar nessa história da criação de varas especializadas em matéria agrária. Como também, nas faculdades, voltar a ter cursos de direito agrário como na grade curricular das faculdades de direito. Este é um país agrário, quer queiram, quer não. Então, é preciso estudar a matéria agrária. Isso é fundamental, isso. Tanto para os imóveis rurais como urbanos, e aí eu volto um pouquinho nos imóveis urbanos também, é preciso pensar nessa regularização, atentar para a lei, atentar para os cadastros imobiliários, reunir cadastro imobiliário que faz um aqui, outro lá, outro não sei aonde. É preciso ter uma noção e uma melhor unificação dos cadastros imobiliários, tá? Então, atentar tanto para as normas rurais como para as normas urbanas. Nos imóveis rurais, nós temos formas de regularização de propriedade em terras devolutas, como ação discriminatória, como a legitimação de posse, como uso capião. Nós tínhamos, antes de 88, um uso capião administrativo, que era a forma de regularização fundiária mais barata que existia. O cidadão vinha e dizia assim, olha, eu sou posseiro, estou em terra devoluta, a minha área não supera 25 hectares, os meus vizinhos concordam com os meus limites e demarcações, o senhor pode me regularizar? E o INCRA fazia um processo administrativo, verificando se tudo o que ele tinha dito e os documentos por ele apresentavam estavam em ordem, e dava o título de propriedade para o cidadão, ele recebia... Sabe o que se gastava? Se gastava o meu tempo de funcionário da Procuradoria, de funcionário do setor de cadastro, do funcionário do setor de engenharia, que eram vistos isso aí. Não tinha mais nenhum recurso. Quando chegou em 88, por mais que a gente, nas diversas comissões de direito agrário, participamos, esqueça. Acaba com isso e não pode ter esse procedimento administrativo que era previsto no Estatuto da Terra. Então, você tem todos esses processos aí. Também as terras quilombolas, isso também é o desafio da regularização fundiária. As terras quilombolas, tão bem aqui comentadas pelos meus antecessores, como as áreas indígenas, como a regularização de imóveis em faixa de fronteira. Este ano, em outubro, vence o prazo de 10 anos para os proprietários que estão em faixa de fronteira. Eu vou me permitir falar um pouquinho sobre isso, para eles fazerem a ratificação. Se não fizerem, em tese, os títulos que eles eventualmente tenham serão cancelados. Como nós estávamos comentando ontem, professor Tancredi, esse título vai ser cancelado, só Deus sabe aonde, né? Porque sabe como é que é.
Além dos terrenos de marinha, a gente tem graves problemas pelo avanço da exploração imobiliária em terrenos de marinha. Continua sendo 130 metros 33 metros do pré-mar de 1950 e tantos, ou vamos mudar isso? Porque as casas, os condomínios, eles avançam sobre esses terrenos de marinha e criam um dano ambiental muito grande. Então, nos imóveis urbanos, ainda falando nos desafios de uma regularização fundiária, me permitam falar novos institutos criados por força da reforma do Código Civil de 2002, que é o direito de laje, o condomínio em lotes, os conjuntos habitacionais, o condomínio urbano simples, são institutos novos dentro do Código Civil, e a construção em APP urbana. Então, você tem, em região, em margens de rio, de lagos, etc., você tem área que é consolidada, construções consolidadas. Aí, inúmeros são os acordos dizendo onde tem área consolidada com ocupação urbana, sinto muito, adeus lago, adeus rio, e assim a gente passa a ter essas enchentes horríveis que temos tido em todo o Brasil. E as ações discriminatórias, às vezes, que não têm fim. Eu tenho um perímetro em São Paulo, na cidade de São Paulo, hoje a cidade cresceu, que é um perímetro, 7º perímetro de São Miguel Arcanjo. Ah, que bom, o que você faz na discriminatória, como nós já dissemos? Você delimita o perímetro, chama os posseiros, possuidores, proprietários, enfim, quem esteja nesse perímetro a qualquer título, e diz assim, agora vem cá, trata o papel que o senhor tem, que aí eu vou ver se o senhor realmente, vou ratificar o seu título ou vou regularizar a sua propriedade. Esse 7º perímetro em São Paulo tem só, hoje, 7 milhões de pessoas. Legal, né? Um dia ele acaba. Um dia acaba. Então, é um processo que começou em 1930 e qualquer coisa, e a União disse, vou discriminar porque é meu. Em 1937, 38, tinha algumas chácaras. Vai adiante do aeroporto de Guarulhos, para quem conhece São Paulo. Aí, o Estado membro da Federação de São Paulo disse assim, não, você não pode entrar com ação discriminatória porque a área é minha. Estão discutindo isso até hoje. Eu comentei com umas pessoas aqui, que nós estávamos jantando, disse, eu fui com um ex-aluno meu, que já era procurador adjunto do governo do Estado de São Paulo, que há muitos anos atrás, fui com ele em Brasília, porque nós chegamos num acordo, a gente consegue convencer o governo federal e a gente consegue convencer o governo estadual, a gente faz um acordo e, pelo amor de Deus, vamos titular essa gente. Como é que eu vou numa audiência dizer o cara não pode ter o título de domínio porque o banheiro dele é público, porque está numa área devoluta do 7º perímetro? O juiz queria me matar, normalmente. Fomos a Brasília e o ministro nos recebeu muito bem, etc. e tal, conversamos. Quando contamos o que fomos fazer lá, o ministro virou e disse assim, doutor Luciano, o senhor abre aquela porta ali atrás, que era a porta do banheiro. Quando o doutor Luciano abriu, tinha uns 60 processos, cada volume desse tamanho. Voltou e disse, tem um monte de papel lá. Ele falou, pois é, eu recebi meu gabinete desse jeito, com esse monte de processo aí. É o 7º perímetro São Miguel. Eu vou me aposentar daqui a meses, ele vai continuar aí. Os senhores querem mais alguma coisa? Nós pegamos e viemos embora para São Paulo. O que acontece hoje nesse 7º perímetro, que vai praticamente do centro da cidade de São Paulo até adiante do aeroporto de Guarulhos? Uma área enorme. A prefeitura está titulando. E no título diz assim, mais ou menos isso, que ele titula, reconhece a propriedade do cidadão, sem, entretanto, ressalvando a eventualidade da União ou do Estado-membro da Federação contestar o título. É brincadeira, né? Eu tenho um papel, mas ele é assim, ó, de brincadeira, viu? Vai servir para alguma coisa. Nunca, claro que a União nunca mais vai querer saber do processo, e espero que o Estado de São Paulo também não queira isso, mas é o caos. Falei que ia falar um pouquinho de faixa de fronteira, que é um dos grandes problemas. Eu tive a oportunidade, o ano passado, me convidaram para escrever um artigo no livro Direito Agrário e Ambiental na Amazônia Legal, de um professor do Estado do Pará, Paulo Figueiredo Cavalcante. Hein? Amapá, o que eu falei? Desculpe. Pará, não, do Estado do Amapá. E eu me aprofundei nele. Falei, senhora podia escrever sobre faixa de fronteira? Eu me aprofundei mais na história da faixa de fronteira e
esta Lei 13.178, de 2015, o prazo para ratificação vence agora, em outubro de 2025. E houve uma ação direta de inconstitucionalidade desse número 5.623, que eu acho que foi promovida pelo PSOL, salvo engano. E aí eles puseram, sim, vai ratificar, vírgula, desde que cumpra a função social da propriedade rural, porque, senão, não dá para ratificar o título do cidadão. E qual é o grande problema dessa história? Diversas entidades, em diversas épocas, desde o Brasil Império, estudaram e trabalharam e concederam títulos na faixa de fronteira. A coisa, mais ou menos, toma uma proporção de importância a partir da Guerra do Paraguai. E daí você tem assim, quais são as dimensões? São 10 léguas, mais ou menos 66 quilômetros. 100 léguas, 150 léguas. Nas 100 léguas, nos 100 hectares, nos 100 quilômetros ou 150 quilômetros além das 66 quilômetros, que eram as 10 léguas. Confusão. Aí surge uma história chamada Faixa de Segurança Nacional. Então, o que é a faixa de segurança nacional? Não é a faixa de fronteira. A faixa de segurança nacional é de 100 quilômetros, estando dentro dela os 66 quilômetros da faixa de fronteira. Então, faixa de segurança nacional é de 100, dentro dela está os 66 quilômetros da faixa de fronteira. Isso, claro. Quem concede? Concedia a província, concedeu o Estado já na República, concede a União. E isso vai até mais ou menos 1946, que aí o Constituinte disse assim, faixa de fronteira e faixa de segurança nacional é uma coisa só. A faixa de fronteira é a faixa de segurança nacional, e ela tem 150 quilômetros. E isso vem na Constituição de 69, onde daí, na emenda constitucional número 1, em 69, em que diz toda a faixa de fronteira é federal. Então, eu tenho aqui meu título, bonitinho, que foi o Estado do Acre que me deu. O Estado do Acre concede, é minha propriedade. A gente estava brincando, não é mais, agora só tem de ratificar porque é a União. Gente, é brincadeira. Isso é uma brincadeira. Tudo isso nos leva, na verdade, a um grande problema, que é a necessidade de você reunir esta legislação toda controversa, que é a primeira coisa, de você equipar os órgãos públicos que cuidam, porque a gente começa a trabalhar, some um funcionário, o outro não vem, o outro não conhece, há um desmanche da máquina pública, da administração pública, isso é 30 anos de procuradoria, eu entendo bem desse assunto, esse desmanche que se tem na administração pública, com pessoas que podem ser de muita boa vontade, mas que não têm competência ou também não querem fazer. E a própria administração central, que vai deixando você sem dinheiro, sem recurso, etc., etc. Isso é fundamental. Então, não há vedação, para fechar a questão, não há vedação para outros poderes desapropriarem, mas para desapropriar para a reforma agrária é exclusivo da União, em que pese o parecer do eminente jurista Zé Afonso da Silva. A Constituição veda desapropriar para fins de reforma agrária, promovida por entidade que não seja a União. E isto, então, é o que a gente tem como ideia de reforma agrária, em sentido privado. É o descumprimento da função social. Eu sei quem é dono, mas ele descumpre a função social. Todas as outras formas de colonização, de uso capião, de regularização fundiária, eu não sei quem é dono. Então, nós vamos encontrar o dono através desses sistemas. É o que eu tinha para contar para vocês. Não deu 5 minutos. Vou falar do Sansarc. Volta o Sansarc. Não, vou falar do Sansarc, porque eu vou para o céu cada vez que eu conto essa história. Consigo voltar os slides? Tá. Esse senhorzinho aqui, vocês podem ver que ele está... Dá tempo ainda, né? Só um pouquinho. Perdi. Eu conheci também. Hein? Eu conheci... Você conheceu o Sansarc? Voltei. Conheci. Você consegue... Oi? Tá. O Sansarc, enquanto eles mostram, o Sansarc era um homem extremamente católico, extremamente católico. Nós estamos aí na frente do pátio do colégio, que é onde foi fundada a cidade de São Paulo. Ele está com um raminho Domingo de Ramos, se não me engano, ele está aí em 2003. Ele era um homem muito católico e devoto
eu vou para o céu agora. Devoto da Virgem del Pilar, da Virgem do Pilar. E um dia, eu acho que foi até em Goiânia, nós vimos que ele ia para lá, ia para cá, ia para cá, ia para lá. Professor, o que aconteceu? Eu estou procurando uma igreja. Uma igreja? Por quê, professor? Eu preciso encontrar a Virgem do Pilar. Preciso encontrar a Virgem do Pilar na igreja? Mas por quê? Não, porque eu preciso rezar para ela. Eu tenho uma promessa, em resumo, eu tenho uma promessa, que na cidade que eu vou, aqui no Brasil, na China, na Índia, onde ele ia muito, etc., eu rezo 1/3 para a Virgem do Pilar, na frente de uma imagem da vida do Pilar. Então, eu tenho que encontrar uma igreja que tenha a Virgem do Pilar. Que ótimo. E toca o homem a procurar a Virgem do Pilar para cá, e nós começamos a ficar preocupados. Ele não vinha só a Goiânia, ele andava pelo Brasil inteiro. E Goiânia não tem tantas igrejas, né? E Goiânia também não tem tanta igreja. O que nós fizemos? Então, foi Goiânia, que eu não me lembrava onde que nós tínhamos feito isso. Nós pegamos, resolvemos, uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, vamos fazer uma coisa? Compramos uma imagem da Virgem do Pilar. E a gente, se ele viesse para Belém do Pará, a gente antes, era uma estratégia, uma logística brava. Alguém punha a imagem da Virgem do Pilar num altar lateral, para não chamar muita atenção, uma imagenzinha assim. Professor, que bom, chegou, que ótimo, não sei o quê. Olha, eu soube da história da sua promessa, nós já achamos a igreja. Ele ia lá, rezava o texto, ficava um escondido, porque a hora que ele terminava de rezar o texto e saía, o cara ia lá e tirava a imagem da igreja e guardava. Onde é que ele está indo? Ele está indo agora para o Acre. Põe numa caixa, blanda pelo correio, manda para o Acre, manda o cara fazer isso. E isso, ele morreu rezando para a Virgem do Pilar em diversas cidades do Brasil. A Virgem do Pilar fez direito agrário e participou de todos os congressos enquanto ele esteve aqui. Ele já faleceu, eu não sei com quem ficou essa imagem, vai ver que está lá na universidade. Né? Então tá. Mais uma vez, muito obrigado, desculpe a brincadeira aqui. Pode tirar o Sansark, pode fechar. Vamos tirar o Sansark. Vamos abrir para pergunta, então? Vamos lá? Eu já tinha adiantado para o Afonso ontem. Tá, Acácio, da diretoria da Abra. Eu já tinha comentado com o Afonso ontem, falei, Afonso, o que fazer sobrou tudo para a última mesa, né? Então, aguardo ansiosamente por todos os encaminhamentos, vou anotar todos com toda a cautela, né? Claro que isso era uma brincadeira, né? Mas eu vejo que, assim, como um fechamento do seminário, acho que a gente fica com algumas indagações importantes, né? Primeiro, assim, todo o processo de desmonte, alteração, está relativamente bem documentado, né? Principalmente a partir do governo Temer, todos os esforços que a gente fez, né? A tragédia também nos mobiliza, né, a fazer esses registros históricos. Está muito bem documentado na literatura esse esforço macabro de desmonte da legislação ambiental, trabalhista e agrária, né? Agora, o que eu acho que está faltando para a gente, enquanto desafio coletivo, podendo estar cometendo a maior heresia, que me perdoe a Santa de Pilar, é um pouco assim, casando com o que a Brenda trouxe também. Se todas as áreas não destinadas são importantes do ponto de vista da crise climática, do debate ambiental, ou do caráter patrimonial do Estado, enfim, muitas camadas, né, de importância, os instrumentos de afetação que a gente dispõe, eles são suficientes, né? E acho que a Maria Cecília traz uma reflexão, estou tentando juntar as coisas aqui.
no urbano, apareceram outros instrumentos de afetação, direito de laje e outros aí. A maioria é gambiarra, né? Mas assim, e para nós, né? Eu ando muito preocupado, sabe? Eu não vejo mais... Eu não sei qual foi a última vez que foi criada uma Resex ou uma RDS no Brasil. Eu não vejo mais ninguém pautando isso. Né? Eu estou falando ninguém, é ninguém da gente. Tá? Então, estou falando de nós para nós. Eu tenho a impressão que nós estamos com dificuldade, os instrumentos que a gente tem oferecem pouca saída. E aí eu acho que assim, eu estou na ressaca do ontem, né? Eu vinha conversando com o Gabriel, acho que com o Afonso, com a Jamila hoje de manhã no carro, sobre a questão do licenciamento ambiental. O Langoni fez um texto falando assim, ó, essa é uma tragédia anunciada da aprovação da lei do licenciamento ambiental. E eu acho que assim, essa questão da destinação das terras públicas, a gente está tomando paulada desde 2005, naquela MP do bem. Né? Aí vem a MP 458, aí vem a Lei 13465, que era a MP 759, aí depois vem a MP 910. E aí eu no meu pessimismo, com otimismo moderado em função das decisões do Dino, que a Brenda trouxe aí, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e fazer um pouco dessa reflexão. Nossos instrumentos dão conta, né? Os instrumentos legais que a gente tem dão conta, que ferramenta que a gente tem de afetação, que dá conta para lidar, que não seja com os 100 milhões de hectares, que inclui as estaduais, né? Mas ou vamos pensar, do ponto de vista das estaduais, os instrumentos que os estados têm estão dando conta, ou do ponto de vista das áreas federais, os instrumentos que o governo federal tem de dar conta, né? No âmbito do INCRA, não tem nada novo depois de 2001. Né? A última reflexão que foi feita no INCRA sobre modalidade de assentamento é PDS, PAI e PAF, que foram no segundo mandato do governo Fernando Henrique. Não tem nada novo. Do ponto de vista da SPU, na gestão da Alexandra, foram criados os TAUs, né? Desculpa, gente, me fugiu agora. Obrigado, Trecani. Termo de autorização de uso sustentável. Tá, e aí? Que balanço que a gente tem disso, né? Deu conta? Né? Daria conta? Né? Eu acho que está faltando um pouco de proposta da sociedade civil, no sentido da gente colocar uma ousadia, né? Do que fazer. Né? O que eu acho que tem de novo? Né? A pressão em cima do MDA para ter regularização para povos e comunidades tradicionais. Mas é etéreo. Né? É uma discussão que ela é para o futuro, é para se fazer. Então, eu teria mais coisas para falar, mas fico por aqui, né? Querendo trazer um pouco essa provocação inicial. Eu acho que a gente pode continuar. Mais alguém? Eu acho que o Edson, e depois você. Vou pedir para vocês se identificarem, como está sendo gravado, né, as pessoas saibam quem está perguntando. Por favor. Ok. Edson Damas. Bom, primeiro, deixar bastante claro que eu estou aprendendo direito agrário com vocês, aqui não é a minha seara. Exceção de antes de ontem, acho que foi a única vez que eu não pude comparecer, assistir, eu tinha um compromisso, né, uma videoconferência, e assisti todos os painéis.
E com relação à motivação, né, o fundamento legal para a desapropriação para a reforma agrária, ou seja, né, para atender a função social. E eu não lembro, vocês me perdoem se efetivamente alguém tocou ou enfrentaram esse dispositivo legal. É o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Oi, tá ouvindo agora? Lá no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, que atender lá, deve ser exercício em consonância com as finalidades econômicas e sociais e conformidade nas leis especiais ambientais, né? E eu lembro que numa das mesas, eu acho que foi ontem, que defenderam que é possível, né, quando há um crime ambiental, né, é possível e autoriza a desapropriação. E o 1228, parágrafo 1º, me parece que é bastante claro com relação a isso, é um forte fundamento legal para autorizar, né? Eu não lembro, vocês me perdoem se alguém... E aí vem a pergunta se realmente né, os agraristas têm trabalhado e pensado o 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Somente isso. Bom, boa tarde, Danilo, do MDA. Primeiro, dizer que foram 3 palestras brilhantes, eu achei que trouxe muitos elementos assim para fechar com chave de ouro o seminário. Compartilhar com vocês e com todos aqui presentes, né, assim, vocês pintaram muito bem assim um cenário apocalíptico, no viés, né, dos direitos territoriais. O Afonso colocou aí, né, essa série de propostas de PL que criminaliza a atuação da sociedade civil. E a Maria Cecília também, né, pintou aí esse quadro histórico aí da carreira dela, que até hoje deixa rastros aí de coisas por fazer, né, Maria Cecília? Então, eu como servidor, né, de carreira do INCRA, agora trabalhando no MDA, o que eu percebo é que esse diagrama que a Brenda apresentou aí, ele é recorrente desde a lei de terras de 1850. E o que mais me assusta é que esse loop, se lá na época do Império ele era mais lento, agora ele se dá cada vez mais rápido. Talvez um loop a cada governo nós estamos vivendo. E compartilhando um pouco também das angústias do Acácio aqui, eu também avalio que, nos últimos anos, as lutas pelos direitos territoriais, ela ficou muito dividida. Cada um, né, o que antes a gente tinha uma política, né, uma defesa da reforma agrária, vamos ver lá na década de 60, unificada, né, hoje isso cada um puxa para o seu lado. Por um lado é bom, porque revela a diversidade que existe, mas, por outro lado, eu acho que os nossos adversários, eles veem isso e explora isso e divide, de forma que cada um, né, fica querendo resolver seu problema. Né? Nós estamos hoje num governo, né, de esquerda, presidente Lula, e um governo que, até o momento, né, nós tivemos muito pouco avanço na própria reforma agrária em termos de decreto. Né? E isso não é somente porque o presidente não quer, é porque tem umas forças que estão cada vez mais hegemônicas no Brasil que impedem o avanço da ação da reforma agrária. Então, para fechar aqui, eu queria a opinião de vocês sobre isso, né? Quais são o que diante desse cenário, o que vocês pensam que a gente precisa fazer para se organizar mais e tentar minimamente segurar esse quadro? Eu nem tenho muita esperança da gente virar a mesa, mas pelo menos retardar isso de forma que esses loop sejam mais retardados possível. Obrigada, Danilo. Acho que a gente fecha essa rodada, porque senão Brenda não tem mais a oportunidade. Então, vou passar a palavra, vou pedir licença para a Cecília e para o Afonso, para você.
só quebrando um pouco a regra, né, mas uma específica para a Brenda. Eu gostaria de dialogar com você, primeiro agradecer a tua presença, a presença de todos nesta mesa, mas gostaria de dialogar com um slide que você apresentou, onde se coloca o ciclo da... Podemos escolher a palavra certa. A grande questão é exatamente isso. Todos nós estamos convencidos de que o agronegócio faz isso todo dia. Fez isso no passado, vai continuar fazendo. Agora, como tentar deter esse ciclo vicioso de que quanto mais criminoso eu for, melhor, porque serei mais recompensado lá na frente. Traduzido de outro jeito, quanto mais eu desmatar, maior será o meu quinhão de terra. E, vamos lá. Tenho respostas. Assim, eu parto do pressuposto de que a melhor forma seria destinar rapidamente essas áreas. Assim, seria evita... Não, a gente vê o caso da Jaci-Paraná, não necessariamente evita, mas a gente também sabe que tem, em geral, quando a gente vê os estudos, né, científicos que são feitos, mesmo as unidades de conservação que estão só no papel, elas ainda têm um efeito melhor do que as áreas não destinadas, do ponto de vista de talvez diminuir esse ritmo de ocupação. Então, nesse sentido, a princípio, eu acho que a gente teve algumas coisas interessantes em 2023, respondendo um pouco aqui o Acácio, né, sobre instrumentos, né, o decreto que modificou lá o decreto 10592, que fala da Câmara Técnica de Destinação, é o 11.688 de 2023, ele trouxe lá a reformulação do que pode ser feito com floresta pública, né, então tinha lá listado. Ele fala das PEDISPs, né, que eu achei bastante pertinente, que são as portarias de declaração de interesse, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, eu sempre esqueço, interesse do serviço público. Qual que era a ideia? A Câmara Técnica tomou a decisão da destinação, entendeu que aquela área é para conservação, então a SPU vai e faz a portaria, a PEDISP, bloqueando aquela área. Então, ninguém vai poder mais mexer naquela área, a não ser que se termine o estudo e tal. Quantas PEDISPs tem até hoje? Segundo a SPU, 0. Não sei se o Danilo tem uma atualização, mas em janeiro eu mandei um pedido de informação, 0. Eu fiquei chocada, assim, tipo, como assim? A Câmara Técnica já tem várias resoluções, né? Ah, porque tem que ter o GEO atualizado, tem que ter não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente até tem os instrumentos importantes, interessantes, né? A gente já usou no passado as ALAPs, né, as áreas de limitação administrativa. Foi isso que fez as unidades de conservação da BR-163, da 319. Não querem mais usar. Questão política, provavelmente, mas a gente tem instrumento. MDA e MMA lançaram esse ano, não foi a portaria? Cadê? Foi esse ano, portaria... Cadê o número? A 1309, que é para fazer CDRU para territórios coletivos em áreas de florestas públicas não destinadas, direto, sem ter que criar uma unidade de conservação, até para poder tentar evitar todo o desgaste político de fazer o C, etc. e tal. Entendo que tem um planejamento, tem recurso disponível, pelo que eu conversei com o pessoal do MMA, para fazer, mas tem burocracia, tem que fazer o gel das áreas, tem área que tem gente que está com medo de ir, porque tem risco, realmente. Então, do ponto de vista de instrumento, eu acho até que a gente tem, né? Agora, está lento, né? Está faltando, e aí eu acho que sim, vejo que falta alguma coisa mais organizada da sociedade civil, né? Eu não acho que é a sociedade civil que tem que carregar tudo isso, mas eu acho que está faltando uma pressão mais forte. Eu acho que a gente tem que pressionar. E aqui eu vou adicionar um elemento, aproveitando que é a presença do Danilo, né, para levar o recado lá para o MDA, é que eu acho que tem uma questão da Câmara Técnica de Destinação, né, que seria essa primeira fase, né, de decidir o que vai ser feito, em que eu acho muito complicado impor sigilo e informação da Câmara Técnica, porque, para mim, a falta de transparência joga contra. Ela joga a favor de quem quer confusão, como a gente viu agora no caso recente do bloqueio de área da FUNAI. Quando teve uma situação, né, em que a FUNAI fez um bloqueio de área, e aí a gente viu, hoje está tendo uma reunião do GT, né, então parece que houve uma movimentação, porque bloqueou no CIGEF, aí várias coisas não estavam acontecendo, houve uma pressão, o governo estadual interviu, uma história
estranha, enfim, não sei todos os detalhes. E aí eu vi uma live, né, que o Moisés Savian, o secretário lá do MDA, fez, e ele fala uma coisa importante, né? As pessoas começaram a disseminar fake news no WhatsApp, dizendo que a FUNAI ia pegar toda a área. Por quê? Porque falta transparência, gente. Porque se tivesse transparência lá no site, mostrando, está aqui, olha, a resolução está aqui, essas são as áreas, é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa que isso tenha transparência. E eu falo isso especificamente porque eu estou há uns 3 meses lutando com essa história de transparência via Lei de Acesso à Informação, esperando, agora já está no recurso da CGU, para eu ter acesso a essas informações. Eu acho um absurdo, acho que é terra pública, a gente tem que saber qual foi. A Câmara Técnica tomou uma decisão, a gente entende que não foi totalmente destinado, que tem que passar para o trâmite, para a destinação final, mas essa decisão tem que ser transparente, até para que a gente, como sociedade civil, possa fazer um movimento e dizer, não, espera lá, olha aqui, essa área aqui já tem uma destinação. Então, se tiver um movimento político ali dizer, não, aqui não pode, não, mas por que não pode? Está aqui a destinação, está aqui o estudo técnico, né? Então, acho que a gente precisa ter transparência para que a gente, como sociedade, consiga também se organizar para tentar segurar algumas lutas. Agora, acho inevitável, em alguns casos, realmente cair no judiciário. Inclusive, sei que tem gente estudando, algumas organizações estudando, talvez a DPF em relação à destinação de terras. É o melhor caminho? Não sei, está sendo avaliado. Agora, fato é que eu acho que, hoje em dia, com toda essa dificuldade política, às vezes, precisa de uma decisão judicial para, talvez, o Executivo conseguir fazer algumas coisas sem muita chantagem, né? Então, é uma situação também para a gente pensar, né? Quais são, talvez, as possíveis novas ações, novos pedidos, para tentar até dar um pouco de margem para que certas coisas o Executivo consiga tirar do papel sem uma chantagem vindo do Legislativo, como eu acho que é o que tem acontecido com muita frequência, né? E aí, desculpa, já vou agradecer que eu vou ter que me retirar, então agradecer muito aqui o convite, né, da ABRA, de todos os organizadores, e, enfim, desejo um bom final aqui de evento para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Brenda. Afonso, Maria Cecília, quem? Ele? Vou fazer só 3 comentários sobre o que foi levantado aí. Os instrumentos legais são bons? Não, não são. A gente precisa de novos instrumentos. O que nós precisamos para começar a pensar em novos instrumentos que visem melhorar e a gente chegar a uma solução da nossa questão agrária? Primeira coisa, conhecimento de direito agrário, que eu comecei dizendo que não só os atores diretamente envolvidos, mas há um desconhecimento do direito agrário. Direito agrário não é direito só da reforma agrária estrito sensu. O direito agrário engloba um monte de outros temas. Então, outra coisa, para começar, é preciso voltar as escolas a terem na sua grade obrigatória a matéria de direito agrário. Este é um país agrário, gente, não adianta dizer que não é, ele é. Então, é preciso desenvolver, voltar, a gente fazer uma grande campanha, isso já foi feito há tempos atrás. O MEC respondeu assim, mas direito agrário pode ser dado, não é proibido. Não é proibido, é uma coisa, eu quero que seja obrigatório, é bem diferente. E a gente pode, enquanto isso não acontece, a gente vai para um debate sobre isso, criar salas de debate através da internet, do seu telefone celular, em que a gente vá buscar, nós que conhecemos a matéria, que estudamos a matéria, que convivemos com esse problema, que a gente vá buscar algumas soluções, alguns institutos jurídicos novos, criar, inventar, utilizar de outros países, enfim, debater esse tema e fazer propostas que venham a modificar, através de lei, etc., que venham a criar novos instrumentos para a gente ter bons instrumentos legais, porque alguns são realmente muito antigos, muito arcaicos. No tocante à questão do artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, eu começo sempre, quando dava aula, eu dei aula de direitos reais
quase a minha vida inteira. No meu modestíssimo entender, tem um erro grosseiro, porque quando o parágrafo primeiro diz assim, deve cumprir a função social e ambiental, uai, mas que eu saiba, a função ambiental está dentro da função social. É desnecessário falar isso. E aí, complementando com a questão deste acórdão do ministro Dino, que crime ambiental deve, então, exigir a desapropriação, etc. e tal, volto de novo. Mas já está previsto, se o cara não cumpre a função social e bota fogo, ele está cometendo um crime ambiental, ele não está cumprindo a função social ambiental. Com todo respeito ao ministro, nem precisava disso. É só fazer cumprir a Constituição e o Estatuto da Terra. O Código Civil, perdão, o Estatuto da Terra e a Constituição diz claramente que você tem 4 parâmetros para cumprir a função social. É produtividade e que devem ser cumpridos ao mesmo tempo. Para quem não sabe o que é concomitantemente, como umas pessoas não sabem o que é. Ao mesmo tempo. Produtividade, meio ambiente, esqueci, bem-estar, trabalhista, perdão, e as normas, a gente esquece das normas trabalhistas, coitadinhas. Então, se você descumpre uma delas, o seu imóvel deve ser desapropriado. Se ele está fazendo crime ambiental, ele está atentando contra o meio ambiente, deve ser desapropriado, já está na lei. Eu preciso disso. E sabe o que a gente precisa, por último, para acabar a minha fala? A gente está precisando de um pouco de merchandising, sabe? Porque é um tal de... O agro é pop, o agro é tech, o agro é não sei o quê, mas é o agronegócio. Com todo respeito ao agronegócio, eu não sou contra o agronegócio, em que pese deixar a gente nervosas quando eu digo isso. Eu não sou contra. E ele deve conviver harmoniosamente com a propriedade familiar e com todas as formas de agricultura de grupo, etc., etc. Mas eles fazem uma propaganda que a gente não faz. Eles fazem uma propaganda fantástica. Então, o que a gente está faltando para a gente é merchandising, para começar. Tá? Muito obrigada. Eu acho que a questão que o Acácio propõe, que o Danilo corrobora também nessa questão, é para todo mundo, para todos nós aqui, né, encontrarmos uma saída. Mas enquanto a Acácio falava, eu pensava muito no Carlos Nobre e no Ailton Krenak. Se o Carlos Nobre tiver razão, que a gente chega em alguns pontos de não retorno, em alguma região da Amazônia, então nós temos que chamar Ailton Krenak com as ideias para adiar o fim do mundo, né? É a única coisa que nos resta. Mas aí, brincadeiras à parte, quando a Brenda, na fala dela, eu estava percebendo algumas coisas aqui. Há instrumentos e como utilizar esses instrumentos. Me parece, e aí é um caminho a ser discutido, ainda que a gente tenha todas as nossas advertências contra o ativismo judicial, contra a judicialização, mas há uma senda aberta aí, principalmente nesse desequilíbrio entre os poderes, que é possível a gente continuar exercendo de algumas formas, levantando algumas agendas, uma espécie de irritação do Poder Judiciário. Esse caso específico que a Brenda cita, num curso de 15 dias, o governo do Estado promulgou, a Assembleia aprovou, o governo sancionou e promulgou a lei, criando um sistema de regularização fundiária para invasor de Resex. Em seguida, 3 dias após, juntamos um coletivo, fomos ao MP. 2 dias depois, a ADI estava pronta, né, e, para nossa surpresa, uma semana depois, além da ADI a nível de Estado, uma ADI a nível federal contra essa norma estadual, essa lei estadual. Então, não que eu sou tão encantado que essa ideia seja melhor, mas se o que nos toca nesse momento também seja utilizar dessas ferramentas, eu acho que temos que utilizá-las. E outras que abrem-se as lacunas, né? Quando a gente falava, o Edson trazia aí do 1228, a gente anda discutindo muito o artigo 3º do 1228, que é o da desapropriação judicial. O inciso
parágrafo 3º e 4º, né? Que ajuda a gente a resolver pontualmente algumas questões. Então, por isso é fundamental perceber também onde que a gente pode trafegar nesse aspecto aí. Então, eu traria isso porque eu acho que ainda há um conjunto de situações encobertas e em fase de serem descobertas para que a gente possa atuar. E aí, eu só complemento dizendo isso, que sobre o olhar da Comissão Pastoral da Terra, a gente tem medido muito o termômetro dessas situações a partir da violência contra a posse e a ocupação e a violência física contra os ocupantes. Não por nada eu quis trazer a questão da criminalização, porque ela está umbilicalmente ligada à questão fundiária, à questão da governança, à questão dos direitos territoriais e à questão da reforma agrária. Porque são esses sujeitos coletivos que, na série histórica aqui de 10 anos, mas se a gente alargar essa série histórica, e principalmente no recorte da Amazônia, vem insistentemente, através de suas lutas e resistências, colocando um ponto de reflexão ao preço de sangue, perseguição e morte, diante desse modelo. Tem dado certo? Não tem, mas que tem freado bastante, tem. Então, penso que, do nosso lado, também compete muito essa mobilização popular e como traduzir isso também em todos os apoios, as alianças e as parcerias necessárias para que a gente possa alterar esse quadro de coisas. Muito obrigada, Afonso. Eu vou abrir a palavra para o professor Treccani. Boa tarde. Na verdade, só para fazer uma proposta para a coordenação do evento, acredito que esses dias de debate foram muito ricos e valeria a pena que a coordenação pensasse de elaborar um documento a ser depois circulado dentro do grupo que está coordenando o trabalho, né, para poder reafirmar algumas questões fundamentais que foram dialogadas ao longo desses 2 dias e 1 noite. Tipo sistematização das informações, tipo democratização, transparência, etc, etc, etc. Diria eu que tem um aspecto, no meu entender, que deveria ser muito destacado, que é aquele que foi colocado no primeiro dia, na primeira noite, na verdade, pelo professor Guilherme Delgado, que é a necessidade de nós mostrarmos nossa preocupação com recursos públicos destinados ao Plano Safra sem todas as devidas ressalvas. Todos nós queremos dinheiro para a agricultura, sim. Porém, não pode se utilizar este recurso para aumentar o desmatamento, para aumentar a injustiça social. Portanto, está aqui o apelo. Não sei bem como é que vai ser feita esta votação, se vai ter votação, se vai ser por aclamação, enfim. A proposta de termos um instrumento, uma carta de Belém, enfim, que resuma um pouco as conclusões desse nosso trabalho. Muito obrigada, professor Treccani. Mais alguma fala, alguma colocação? Então, Acácio. Oi? Um aviso paroquial, depois eu vou chamar a Jamila como presidenta da ABRA e o Acácio para fazerem o encerramento. Aviso paroquial. Mas tem mais alguma questão? Não? Alguma fala? Pois não. Meu Deus, né? Deixei para o último dia para falar demais. Não, o que tem me preocupado, e ligado com questões ambientais, uma categoria jurídica que está aparecendo muito recentemente, nós do meio ambiente, que estão construindo essa categoria, dando significação a isso, as áreas consolidadas. Dentro daquele círculo que a nossa palestrante demonstrou, né?
invade, desmata direitinho, tenta regularizar e depois vem com um projeto de lei, e esse projeto de lei é passar o pano naquilo que foi feito. E o nome disso que está sendo dado chama-se áreas consolidadas. Isso começou lá com a questão ambiental, a partir do Estatuto da Cidade, dos planos diretores, e foram normatizando regrinhas transitórias. Nós tivemos essas áreas consolidadas que causou um estrago danado no Código Florestal, que foi aprovado, e ontem passou no Senado a Lei Geral de Licenciamento, novamente usando essa categoria jurídica nova, recente, que nós chamamos isso de áreas consolidadas. O que é? Vai lá, comete o crime, destrói, e agora? Bom, já que está feito, já que foi, né, vamos fazer um projetinho de lei num período de transição, e tendo, né, trazendo essa categoria jurídica nova, isso é novo, áreas consolidadas é uma categoria nova. E me parece que essa categoria nova vem também para essas questões agrárias e tal. E nasceu lá né, nas demandas e nas demandas ambientais. Era apenas lembrando, porque para a gente pensar sobre isso, né? O que nós entendemos por essas áreas consolidadas. Áreas consolidadas, elas podem ser produto de crime ou de irregularidade, né, a gente tem que começar a pensar e escrever sobre isso. É apenas só para encerrar. E chega, não falo mais. Obrigada, Edson. Você quer comentar? É importante reflexão que você nos traz aqui. Obrigada, então, a todas, todos e todas. Obrigada à Universidade Federal do Pará. Obrigada, nossos agradecimentos à ABRA e em nome da ABRA. E vou passar a palavra, então, à nossa presidenta, a Jamila Goldfarb, para fazer o encerramento e as considerações. Quem ia falar? O Acácio? O Danilo? Passou para mim. Já que eu vou falar, vamos sintetizar tudo. Obrigada, Maria Cristina, primeiro, por ter moderado a mesa e pela parceria, sem a qual estes seminários todos, a série todas, não existiria. Bom, antes dos agradecimentos finais, dizer que a gente vai, depois, por e-mail, vai chegar o certificado de participação, mas aí também chega um link, quem quiser se associar à ABRA, não tem, enfim, não vou nem falar se vai ter, se não vai ter, a princípio não tem, como é que fala, anuidade, essas coisas, quem sabe um dia, mas é uma questão, assim, associar à ABRA é estar em contato com a gente, para poder receber boletins, informes, agendas, poder se articular nessas agendas, enfim, estaduais e regionais, para a gente poder tocar essa pauta toda nossa, tá? Depois a gente pode também criar o nosso núcleo, ABRA Região Norte, depois, se for o caso, os estaduais também, como quiserem, mas para a gente começar a tocar essas pautas, então, da região e dos estados, como essas leis estaduais todas e tudo mais. Eu acho que a gente tem muita demanda por articulação, por enfrentamento, e vale a gente juntar esses esforços regionalmente. Era isso, né? Então, vai chegar o e-mail. Então, queria agradecer muito professor Trecani, professor Benatti, pela parceria aqui, para fazer esse evento aqui em Belém do Pará, foi muito importante para a gente. Agradecer o Haroldo, que está fazendo uma relatoria, a Ana Terra, que está lá fora, que não vai escutar, mas que está cuidando, assim, é um furacão, resolvendo tudo e todos, incrível. O pessoal da gravação, assistência, tudo foi impecável, funcionou tudo, ó, brinco, incrível. A gente estava até sem internet, gente, foi incrível. Estou esquecendo alguém? Eu chamo das nossas divas da reforma agrária, essas mulheres que são a história da luta pela reforma agrária, e agradecer, então, a presença de todos e todas, e vamos seguir junto, porque a gente tem muito enfrentamento pela frente, infelizmente, não dá para descansar. É isso. Bom retorno para todo mundo, então.